73, 45 dias de prorrogação para registrar o filho, o prazo da regra geral são 15 dias, salvo se for distante mais que 30 quilômetros, que aí a gente tem um acréscimo de até 3 meses. E aí, em relação à mãe, nós sempre tivemos a prorrogação por 45 dias. Essa alteração na lei fez com que essa prorrogação fosse aplicada também ao pai. Então, pai e mãe hoje têm 60 dias para declarar o nascimento do filho, para que isso seja dentro do prazo legal. Por que que isso é importante? Porque em relação a registro extemporâneo, que é sinônimo de registro tardio, que é sinônimo de registro fora do prazo, nós temos algumas especificidades muito importantes e que não podemos esquecer. Primeira, fora do prazo, independente do prazo. Primeiro eu vou observar quem é o declarante para saber qual que é o prazo. Fora do prazo legal, a primeira implicação. Se durante o prazo legal eu tenho como faculdade registrar o filho ou no local de nascimento ou no local de residência dos pais, fora do prazo legal, essa competência passa a ser apenas do local de residência e não é mais dos pais e sim do interessado. Por que isso? Porque às vezes já é um adulto, é um registro tardio de alguém já mais velho, não mora com os pais. Então, fora do prazo, independente se são 16 dias, 61 dias, 5 anos, 10 anos, 20 anos, o local de residência é do interessado e não é dos pais. Não necessariamente, né? Muitas vezes será dos pais, mas porque os pais seriam interessados nessa situação. Rapidamente aqui um provimento do CNJ, que definiu de forma a trazer um facilitador para o artigo 46 da Lei de Registros Públicos, que fala exatamente sobre o registro tardio. Registro extemporâneo, fora essa questão da mudança da atribuição, nós temos que observar o seguinte: acima de 12 anos, ou seja, se quem for registrado tiver mais que 12 anos e tiver com a declaração de nascido vivo, gente, as duas coisas, mais que 12 anos, menos que 12 anos, com a declaração de nascido vivo. Se não tiver, não aplica essa regra, essa exceção, tá bom? Então, até 12 anos, com declaração de nascido vivo, não precisa apresentar as duas testemunhas e o requerimento escrito, que são exigências do artigo 46 da Lei de Registros. Tá ok? Que o artigo fala que todo registro fora do prazo precisa apresentar duas testemunhas e o requerimento expresso. Veio o provimento da Corregedoria do CNJ dizendo que ficam dispensados dessas duas implicações os registros que forem de pessoas até 12 anos, ou seja, que forem de crianças. Tá? Acima de 12 anos, mesmo estando com a DNV, eu preciso estar acompanhado de duas testemunhas e o requerimento tem que ser expresso, tá bom? Voltando à nossa ordem sucessiva aqui, aproveitando que já passeamos até, as pessoas obrigadas a declarar o nascimento de uma criança exigem autorização judicial mediante justificativa plausível do declarante. Vamos lá, artigo 541 do Código de Normas, para quem quiser acompanhar. Rapidamente, a inobservância da ordem do artigo 52, Código de Normas de Santa Catarina, da Lei de Registros Públicos, somente será possível por motivo justificado ou impedimento dos precedentes, ou seja, eu só vou permitir que declarante seja, por exemplo, um parente próximo, caso eu tenha impedimento das pessoas precedentes, que são o pai ou a mãe, tá? Circunstância a ser consignada no assento. Então, pessoal, não precisa, olha só, não precisa da ordem judicial, precisa justificar por que o precedente, por que os pais não estão ali para declarar. Mas não tem que mencionar, não tem que ter ordem judicial, mas eu preciso mencionar isso no assento. Cuidado! Eu vou mencionar no assento a justificativa, mas essa justificativa não pode importar em elementos que sejam proibidos de serem mencionados no registro de nascimento. Algo que esteja ligado ao estado civil dos pais, à ordem de nascimento de filho. Quando, por exemplo, gente, olha, o pai viajou e a mãe está sem a certidão de casamento, ninguém sabe onde está a certidão de casamento, a mãe está hospitalizada, não conseguiu sair do hospital ainda. Por isso é a avó materna que está registrando, e aí com isso o pai não vai poder ser, a paternidade não vai poder ser estabelecida. Essa circunstância é a justificativa de por que a avó materna que está sendo declarante, não é? Mas eu não posso mencionar. Eu
Eu não posso falar que é a certidão de casamento que foi extraviada, porque com isso eu vou estar dizendo o estado civil dos pais, que é uma informação proibida. Então, muito cuidado, é uma coisa que parece tranquila, que não tem nenhum problema, mas na prova pode ser objeto de uma pegadinha. Então, essa assertiva aqui, da primeira questão, está falsa, porque aqui fala que nós precisamos de autorização judicial e não é o caso. Ainda no registro de nascimento, o segundo item. Se os pais possuírem endereços distintos, será consignado preferencialmente o daquele que tiver a guarda do registrando. Gente, sempre que a gente ouvir falar de pais, de filiação, em relação a registro de nascimento, a gente tem alguns cuidados que a gente não pode deixar de observar. Primeiro, nenhuma informação, não é só o estado civil, não. Nenhuma informação que me permita identificar que essa criança que está sendo registrada é fruto de uma relação extraconjugal, nenhuma dessas informações pode ser mencionada no registro. Tá? Não posso esquecer isso. Segundo, a nossa Constituição proibiu que se fizesse discriminação de filho pela origem da filiação. Então, eu não falo hoje de filho adotivo, filho legítimo, filho ilegítimo, filho socioafetivo. Eu só tenho essa classificação para eu verificar se realmente se trata de um parentesco, de um vínculo de parentesco, uma vez formalizado. Todos os efeitos dessa filiação, eles têm que ser idênticos. E eu não posso dizer, esse aqui é filho socioafetivo, esse aqui é filho biológico. Tanto o socioafetivo quanto o biológico são filhos em igualdade de condições e os efeitos dessa filiação, eles são idênticos. Não podemos esquecer, é muito importante, principalmente quando a gente pensa em parentalidade socioafetiva, que está aí em voga e está caindo em todos os concursos, tá bom? Então, se eles possuírem endereços distintos, não é absoluto, mas quando os pais têm endereços distintos, a chance de não estarem casados, né, é maior. Então, o que acontece? Normalmente, aí não é por ser prática, é para a gente raciocinar. Normalmente, nós mencionamos os endereços dos pais, mesmo sendo o mesmo endereço, nós mencionamos 2 vezes. Por quê? Permite uma maior distinção ali entre pessoas, são pessoas diferentes, eu não vou mencionar ambos residentes no tal lugar, tá? Por que isso, gente? Porque ainda nós temos uma certa, de uma forma mais genérica, que as pessoas casadas ou que vivem em união estável vivem sobre o mesmo teto, no mesmo endereço. Evitem, tá? Então, aqui está dizendo que se os endereços forem distintos, que nós vamos observar, de preferência, o endereço daquele que tem a guarda. É isso que está de forma objetiva no Código de Normas, tá? Mas cuidado, olha só em Santa Catarina. Isso não é uma premissa fora daqui. Fora de Santa Catarina não existe isso. O que acontece quando os pais têm endereços distintos? No prazo legal, o declarante vai escolher entre 3 possibilidades. O serviço de registro que atende o local de nascimento, o que atende o endereço da mãe e o que atende o endereço do pai, se forem diferentes. Tá? Ou seja, não é porque são 2 endereços distintos, atendidos por RCPNs diferentes, que um tem precedência em relação ao outro, não. Os direitos são iguais. Então, quem for o declarante vai optar entre os 3. Tranquilo? Então, em Santa Catarina, porém, nós não vamos esquecer que essa regra tem um diferencial, que é a exigência de que se registre, na verdade é uma recomendação, né, que se registre preferencialmente no endereço de quem tem a guarda da criança, tá? Então, nossa assertiva está verdadeira. Pois não. Então, a assertiva é falsa. A primeira é falsa. A primeira é falsa porque não precisa de ordem judicial, ok? De autorização judicial. Basta que se mencione, é porque eu não passei, perdão. Eu estou passando a minha e não passei a de vocês, né? Isso aqui está passando muito rápido. Então, vamos para 3. Tem no final o gabarito de vocês, gente. O último slide é o gabarito de vocês. Tranquilo? Todo mundo acompanhou aí? Então, a 2 a gente acabou de ver. Vamos para 3.
A alteração do sobrenome dos pais no registro de nascimento do filho, conforme Código de Normas de Santa Catarina. Repito, é mais uma especificidade, está perguntando de acordo com o Código de Normas. Autorização do sobrenome dos pais, né, no registro do filho.